Muito bem, artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, né? Acompanha aqui comigo, gente. O presente código. Por que código? Por que essa palavra código, né? Gente, o Código de Defesa do Consumidor, ele é um conjunto de regras, digamos assim, que foi organizada, né? As regras são organizadas em um sistema, né? Elas foram organizadas de forma lógica, para que você possa, né, digamos assim, colocar cada artigo de lei, né, num local específico, pré-determinado. Isso facilita a compreensão, né, e a aplicação desse conjunto de regras, tá? Então vamos ver aqui, gente. O Código de Defesa do Consumidor ele é organizado, né, em títulos, né? Então veja, nós temos um primeiro grande grupo aqui de normas, tá, de artigos de lei, tá, em direitos do consumidor, tá? É esse título 1 aqui, né, que vai ser o foco do nosso curso, tá? Nesse título 1, nós temos normas, né, nós temos regras, digamos assim, de direito civil, de direito administrativo, tá? Mas não se preocupe com isso se você não entendeu, fique tranquilo. No título 2, nós temos infrações penais, tá? Que é, por exemplo, a parte que uma delegacia vai se preocupar, né? O PROCON não vai se preocupar com esse título 2 aqui, não vai ter como foco esse título 2, tá? Título 3 já seria a parte processual, né? Quando, por exemplo, o PROCON estadual vai entrar na justiça, né? Com ação coletiva de direito do consumidor, tá certo? O título 4 fala do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é um tema que interessa sim aos PROCONs, mas que não é necessário para o dia a dia, né? Especialmente quem trabalha na ponta, no atendimento, por isso a gente não vai tratar por enquanto no curso, tá? Nós temos aqui a Convenção Coletiva de Consumo, do mesmo jeito, interessa também um pouco aos PROCONs, mas não tem tanta aplicação prática, por isso não vamos colocar no curso nesse momento inicial. E por fim, disposições finais, onde não temos nada aqui que interesse muito para o dia a dia dos PROCONs, tá certo? Então, voltando aqui, né, para o título 1. O título 1, gente, ele tem quantos capítulos? Tem 7 capítulos, tá? Vamos observar aqui, ó. Capítulo 1, disposições gerais, tá? Capítulo 2, política nacional das relações de consumo. Capítulo 3, direitos básicos. Capítulo 4, prevenção e reparação de danos. Capítulo 5, práticas comerciais. Capítulo 6, proteção contratual. Capítulo 6A, né? Esse é novidade, prevenção e tratamento ao superendividamento, tá? Esse é um tema que ainda não está tão maduro, é muito novo, tá? Por esse motivo nós não vamos colocar por enquanto no nosso curso, viu? E por fim, né, nós temos o capítulo 7 que vai tratar das sanções administrativas, certo? Então, gente, voltando aqui, no capítulo 1, nós temos quais artigos? O artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 3º, tá? Voltando aqui para onde estávamos, artigo 1º, que fica dentro do capítulo 1, né? Vocês vão ver muito isso no curso, gente. A gente sempre tentando localizar onde você está no código, nessa noção de mapa, tá certo? Vamos lá. Estabelece normas de proteção e defesa. Proteção e defesa. Será que é à toa? Será que é redundante, né, esses dois termos? Né? Não, gente, não é. Proteção dá uma ideia de prevenção, de você evitar uma infração. É como se você colocasse um escudo para que a infração não chegasse até o consumidor, né? E defesa é como se você fosse expulsar, né, um ato ilícito que já chegou até o consumidor, tá certo? Então, esse nomezinho bobo que tem aí, né, ele não é tão bobo assim, tá? Ele vem para mostrar que o PROCON não é só fazer reclamação, ele também tem que agir mediante políticas públicas, principalmente, tá? Para coibir e repreender essas infrações, para não deixar que o consumidor seja sequer afetado, tá bom? No mais, ordem pública e interesse social. Gente, não se deixe levar por esse nome um pouco formal, um pouco não muito usual, tá certo? Isso aqui, gente, é simples. O que quer dizer, tá? Quer dizer que a vontade do consumidor e do fornecedor, principalmente do fornecedor, ela não pode prevalecer sobre o direito do consumidor. Ou seja, é uma dúvida muito comum, né? Muito comum, preste bem atenção nisso. Muita gente diz, mas eu não posso fazer mais nada porque eu já assinei o contrato. Eu já assinei, não tem jeito. O fornecedor vai dizer, não, o consumidor assinou, não tem mais o que fazer, o PROCON não pode atuar aqui, né? Não é verdade, gente. O artigo 1º fala, né, que as regras que estão dentro do Código de Defesa do Consumidor, as normas, elas são de ordem pública e interesse social.
Toda vez que você vê esses nomes, ordem pública, interesse social, o que você vai perceber? Realmente aqui são normas importantes, né? O fornecedor ele pode falar, ele pode botar para o consumidor assinar, não adianta. Se tiver em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor, não pode prevalecer, tá? E outra coisa, gente, interesse social quer dizer o quê? Que o Estado vai fiscalizar. O Estado vai fiscalizar. Você quer um exemplo? Eu vou lhe dar um exemplo, né? Contrato de compra e venda de imóvel, né? Promessa de compra e venda. Você vê muitas vezes, né, cláusulas que não são tão legais, que não são, digamos assim, muito interessantes, principalmente, né, para o comprador, né? Você vê às vezes cláusula de sinal, de arras, né, que não é um bom negócio. As pessoas assinam sem perceber, né? Então, assim, o que é o correto? Você colocar a cláusula penal e não arras, ou seja, não se assuste com esse termo, tá? O que eu quero dizer? O Estado vai fiscalizar contrato de compra e venda de carro que eu faço com o meu vizinho? Não. O Estado vai fiscalizar contrato de compra e venda, por exemplo, que eu compro um apartamento, por exemplo, do meu amigo, né? Eu compro um apartamento seu que está me assistindo, né? A gente faz um contrato, né? Será que o Estado vai fiscalizar para saber se esse contrato está certo? Não. Agora, se a relação é de consumo, né? Então isso quer dizer que é de interesse social. Então o PROCON já pode fiscalizar, já pode, digamos assim, aplicar multas, porque esse tema é muito importante, tá? É isso que essa expressão quer dizer. E você pode ver aqui, ó, que nós temos ao longo do código vários artigos que vão relembrar para a gente essa ideia, né, de interesse social e de ordem pública. Você vai ver aqui no artigo 4º, no artigo 25, no artigo 51, né? Você vai ver nas próprias sanções administrativas, né? Várias vezes nós vamos lá na frente dizer, olha, você lembra do artigo 1º? Pois é, tá bom? Então, gente, o que ele fala? Que, relembrando, o Código estabelece norma de proteção e defesa de ordem pública e interesse social nos termos da Constituição. Aqui ele cita o artigo 5º, o artigo 170 e o artigo 48, tá? O Código de Defesa do Consumidor, gente, ele está abaixo da Constituição. Ele não pode ir contra a Constituição, né? Mas assim, pelo contrário, o Código de Defesa do Consumidor, ele existe justamente porque a Constituição determinou. Vamos ver aqui comigo. O que a Constituição fala, em resumo, sobre a defesa do consumidor? Ela fala o seguinte, que a defesa do consumidor é um direito fundamental do cidadão, tá certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, é um princípio da economia. Ou seja, o que a Constituição diz? Nós temos a livre iniciativa, o capitalismo. Mas, por outro lado, vamos colocar uma aspas aqui, tá, gente? Não pode ser um capitalismo selvagem, né? O consumidor tem que ser protegido. Então, o que a Constituição diz no artigo 170? Nós temos, por um lado, a busca do lucro, tá? Mas, por outro, nós temos a defesa do consumidor. Então, a busca do lucro, ela existe, mas ela não pode sobrepor a defesa do consumidor. Tem que coexistir as duas coisas, tá certo? E para finalizar, no artigo 48 aqui da Constituição, o que ele diz? Simplesmente o legislador dá um prazo, né, para que seja elaborado com a defesa do consumidor. Simples assim, tá? O artigo 1º, tá bom, gente?